A passagem de hoje é Gênesis 42, 18, 25. Vamos ler juntos. E ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então, disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois, tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. Amém. Os irmãos de José, que desceram ao Egito para comprar comida, foram acusados de serem espiões e lançados na prisão. Após 3 dias na prisão, José apresentou aos seus irmãos um plano para que pudessem salvar suas vidas. O plano era que apenas um dos irmãos ficasse no Egito, enquanto os outros voltassem para casa com a comida para saciar a fome, e depois trouxessem de volta o irmão mais novo. Então, o que os irmãos fizeram? Eles não tinham outra escolha. Tiveram que aceitar a proposta de José. A passagem que lemos juntos hoje descreve em grande detalhe o estado de espírito de cada personagem durante o processo de retorno dos irmãos à sua terra natal. Seria bom examinarmos por qual processo a relação conturbada entre José e seus irmãos foi restaurada, e que graça e lições podemos receber através disso. Os irmãos de José aceitaram a proposta do imponente e digno governador do Egito. Uma coisa a se pensar aqui é por que José fez tal proposta a seus irmãos. A razão pela qual José fez essa proposta foi provavelmente porque ele estava curioso sobre o bem-estar de seu irmão Benjamim e queria vê-lo pessoalmente. Além disso, penso que ele pode ter tido a intenção de testar seus irmãos, colocando-os em uma situação semelhante àquela em que foi abandonado por eles no passado, para ver como eles escolheriam e o que pensariam. Então, José fez essa proposta a seus irmãos, e no meio disso, há uma expressão que se destaca. É quando José se refere a si mesmo, dizendo: Eu temo a Deus. Se olharmos para o versículo 18, ele diz: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Esta confissão de José é claramente uma confissão de fé em Deus. Claro, no contexto do que está acontecendo, pode parecer que as ações de José são inadequadas, pois ele parece estar testando e enganando seus irmãos. Mas não é o caso. Humanamente, José tem o poder de odiar seus irmãos, de se vingar imediatamente e de tirar suas vidas. Mas José não o faz. Com fé em Deus, e acima de tudo, uma fé que teme a Deus, ele apresenta uma maneira de preservar a vida de todos, sem perder de vista o objetivo e a direção para a verdadeira restauração do relacionamento. Assim José está revelando sua fé em Deus. Espero que a fé de todos nós seja assim. Não devemos manter nossa fé em Deus escondida em nossos corações, mas devemos revelá-la corajosamente ao nosso redor e ao mundo, com palavras e ações que sejam verdadeiramente apropriadas para quem teme a Deus. Não se trata de falar e agir com base em nossas emoções imediatas, mas de falar e agir com base na confiança e no temor a Deus. Seria bom se tivéssemos essa atitude de José em nós. Por outro lado, os irmãos que receberam a proposta de José enfrentaram um problema sério. Qual era o problema? Eles não podiam recusar a proposta de José e a aceitaram com relutância,
Mas, embora fosse bom voltar para casa e distribuir a comida, eles poderiam realmente trazer de volta o irmão mais novo, Benjamim. A razão pela qual Benjamim não desceu ao Egito com eles em primeiro lugar foi porque Jacó não o enviou. Então, mesmo que o governador do Egito mandasse trazer Benjamim, o pai deles realmente o deixaria ir? Era uma situação da qual não podiam ter certeza. Eles se encontraram em uma situação muito difícil. Encontrando-se em uma situação muito difícil, os irmãos conversam entre si nos versículos 21 e 22 da passagem. Ao observarmos essa conversa, podemos ver claramente seu estado emocional, seu estado de espírito no momento. Vamos ler juntos os versículos 21 e 22? Então, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes dizendo: não vô-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. O que vocês acham do conteúdo da conversa deles? É um pouco comovente. Parece que os irmãos estão se arrependendo um pouco de seus erros. Os irmãos dizem que o que eles ignoraram no passado, quando José clamava para que o salvassem, agora recaiu sobre eles. Entre eles, Ruben chega a dizer que o sangue de José está sendo requerido deles. Vamos tentar pensar do ponto de vista dos irmãos? Depois de venderem José ao Egito no passado, será que eles viveram com a consciência tranquila? Será que viveram dizendo: ah, que alívio ter mandado para longe aquele irmão metido e irritante? Eu acho que não. Porque, ao olharmos para a conversa que os irmãos estão tendo agora, vemos que eles carregam todo o peso da culpa por terem vendido José. Parece que eles nunca esqueceram o preço do sangue de José, nem por um momento. Assim que se viram em uma situação semelhante à de José, eles se lembraram de seu passado doloroso e de seus erros dolorosos, lamentando: ah, o sangue de José está sendo requerido de nós. Parece até que estão reagindo como se o que era inevitável tivesse acontecido. Eles provavelmente pensaram que tudo ficaria bem, desde que enganassem seu pai Jacó. No entanto, eles próprios não estavam livres daquele pecado. Acima de tudo, Deus também não ignorou o pecado deles. O homem nunca pode escapar das consequências do pecado que comete contra Deus. Em Números 32, versículo 23, diz o seguinte: porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. O pecado encontrar o pecador não é algo extraordinário, mas a providência estabelecida por Deus. Ninguém pode estar livre de seu próprio pecado. Portanto, esconder o pecado é a coisa mais tola do mundo. Se houver um erro que Deus nos faz perceber e lembrar, devemos confessá-lo a Deus sem esconder, nos arrepender e receber o perdão dos pecados. Só então poderemos habitar em verdadeira liberdade. Deus, através de José, dá a eles a oportunidade de se arrependerem de seus erros. Este processo é extremamente necessário para a restauração do relacionamento com José. E também é um processo absolutamente necessário para a restauração do relacionamento com Deus. Os irmãos conversam abertamente, pensando que o governador do Egito não entenderia suas palavras. Mas e José? Ele conseguia entender tudo o que seus irmãos diziam. Ao ouvir o conteúdo da conversa de seus irmãos, no versículo 24, diz: e retirou-se deles e chorou. José derramou lágrimas. Pessoal, por que vocês acham que José chorou? José também era humano. Então ele deve ter tido sentimentos de mágoa e ressentimento para com seus irmãos, que o venderam para o Egito. Não sei se José odiava seus irmãos, mas o fato de ter sido abandonado por seus irmãos deve ter sido uma ferida e uma dor inapagáveis por toda a vida. José deve ter vivido a vida inteira guardando esse fato. Em meio a isso, ele deve ter tido vários pensamentos.
Por que meus irmãos me abandonaram? Com que coração eles me abandonaram? Eu cometi um erro tão grande. Será que ele não teve pensamentos como esses? Mas enquanto José ouvia a conversa de seus irmãos, suas emoções vieram à tona. Ele ouviu o conteúdo da conversa que seus irmãos tiveram quando o abandonaram no passado. E José viu seus irmãos se arrependendo e refletindo sobre seus erros. José, que viveu pensando que havia sido simplesmente abandonado, começou a entender um pouco o coração e os pensamentos de seus irmãos através da conversa deles. E ele viu um raio de esperança para a verdadeira restauração do relacionamento. Ao olharmos para esta passagem, podemos ver como a relação conturbada entre José e seus irmãos está sendo restaurada. Os irmãos estão se arrependendo e refletindo sobre seus erros. José está chorando ao entender um pouco o coração de seus irmãos, ou seja, sua situação e sinceridade. Essas duas partes são elementos muito importantes na restauração de um relacionamento e para que uma comunidade caminhe em direção à integridade. Muitas pessoas, quando um relacionamento está desgastado ou rompido, tendem a aprofundar ainda mais o abismo com muitas suposições. Aquela pessoa disse isso, então ela provavelmente pensa assim de mim. E com essa suposição, elas mesmas aprofundam o abismo no relacionamento. Elas pegam uma única frase dita pela outra pessoa e dão asas à imaginação. Tais suposições e conjecturas nunca ajudam na restauração de um relacionamento. Para restaurar um relacionamento, primeiro é preciso ter a coragem de falar honestamente sobre seus próprios erros. E é preciso ter a empatia para receber sinceramente o coração da outra pessoa. Quando esses dois elementos estão presentes, os relacionamentos podem ser restaurados e a comunidade pode se tornar íntegra. Claro, o mais importante é se há ou não a vontade de restaurar esse relacionamento. Se não houver, é preciso orar. Esta passagem mostra bem os sentimentos de José e de seus irmãos, um pelo outro, mas, acima de tudo, também revela o zelo e o anseio de Deus em restaurar e tornar íntegra a família de José. Tanto quanto eles, Deus também deseja que os corações de José e de seus irmãos se conectem. Ele deseja que o relacionamento rompido seja restaurado através do conhecimento da sinceridade um do outro, e que esse processo seja estabelecido de uma forma verdadeiramente digna de uma comunidade da aliança. Através desta palavra, seria bom refletirmos sobre o que Deus deseja de mim e que impressões Ele me dá. Assim como José, nós também somos pessoas que temem a Deus. Porque eu temo a Deus. Portanto, peço sinceramente que hoje, e em toda a nossa vida, possamos edificar firmemente os relacionamentos e a comunidade que foram rompidos, de uma maneira digna de quem teme a Deus.